que agora acho que vai ficar tudo bem. Acho que a internet hoje não tá muito boa, mas aí a gente vai começar de novo, tá? Bom dia pra quem tá entrando. E hoje a gente vai falar um pequeno devocional, uma breve, né, palavra de devocional aqui no Pão Diário, que todos os dias eu faço essa live. Então você está convidada a participar comigo. Pra gente começar a semana já, né, com uma palavra de Deus que é tão bom, né? Tão gostoso a gente estar aqui logo cedo, falando com o nosso Deus, trazendo toda a nossa gratidão e nos enchendo do poder do Espírito Santo. Isso não tem nada melhor, né? Ontem na igreja foi o dia da ceia, eu amo esse dia. Eu amo esse dia porque é o dia que a gente pode ter a possibilidade, né, de nos renovarmos, né, pedindo perdão dos nossos pecados, receber o pão da vida, né, o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Então ontem foi um dia, na minha igreja, dia de ceia, então eu amo esse dia, né, a gente sai assim totalmente renovada, assim, né. Então eu tô bem feliz hoje. E começo de semana, né, a gente já começa com aquele pique total. Quem aí começa desanimado dia do começo de semana, gente? Tem gente que já acorda, segunda-feira reclamando que é segunda-feira, né? E eu acho que a segunda-feira pra mim eu acho o melhor dia, porque eu já tenho assim toda a minha semana já organizada, eu sei que eu vou fazer, eu planejo tudo no domingo, eu faço o planejamento já da minha semana, já coloco meus projetos, minhas metas. E aí já começa a segunda com pique total. Tem que ser assim, né, gente? Porque senão, se você começa a segunda reclamando, você já passa a semana inteira tendo problema. Então, a dica que eu te dou, já comece a segunda-feira com toda a tua energia, colocando toda a tua gratidão já, para você começar a semana já a todo vapor. E nada melhor que a gente começar o dia fazendo um devocional, não é mesmo? A tua vida, assim, o teu dia flui diferente. Quando você já coloca a primeira coisa de manhã, estar conectado já com Deus, né? Eu já acordo muito cedo, né? O meu momento, assim, de intimidade mesmo com o meu Deus é bem cedo mesmo. Eu acordo 5 e meia da manhã e ainda nem amanheceu o dia. E eu amo ver o amanhecer estando ali com o meu Deus, sabe? Conversando com Ele, conversando, trocando aquele momento tão gostoso, né? Então, pra mim é muito bom isso. Então, eu já acordo cedo, depois eu vou para minhas mentorias que eu tenho, e aí depois venho pra cá. Então, pra mim já são assim momentos que eu já habituei, né? Eu sinto falta. Tem dias que eu falo, hoje dá pra acordar um pouco mais tarde, que nem domingo de manhã, mas eu não consigo. Já quando eu acordo sozinha, parece que é Deus me chamando para aquela conversa íntima, sabe? Com Ele, que é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Se torna um hábito, né? Então, ter intimidade com Deus é um hábito. Você começa a ter aquele hábito e cada vez você quer estar mais na presença do Senhor. Cada vez mais. Isso é uma disciplina. Eu fiz já uma live falando sobre disciplina aqui. Né? Quais são as disciplinas que nós precisamos desenvolver para a gente ter essa intimidade com Deus. Então, vou falar rapidinho, relembrando. Oração, leitura da palavra, né? Leitura da Bíblia, jejum é uma delas, e estar conectado, né? Diariamente com Deus, né? Frequentar um lugar, né? A casa de Deus, né? Frequentar um culto, uma igreja, né? Então essas são as disciplinas básicas, primordiais para a gente conseguir ter esse relacionamento íntimo com Deus. Eu fiz uma enquete essa semana lá nos meus stories perguntando se você está agindo mais almaticamente. O que é almaticamente? É você estar se deixando levar mais pela sua alma. E aí eu perguntei assim, você se importa com tudo ou você não se importa com tudo? Porque quando a gente está agindo mais almaticamente, agindo pela nossa alma, o que é a nossa alma? É o nosso psique, é a nossa mente. Quando a gente está mais agindo com o emocional, com a parte psíquica, né, mental, a gente acaba se importando com
com muitas coisas, às vezes, que não são tão necessárias assim. Então a gente acaba se envolvendo muito com pequenas coisas que nos tiram, às vezes, né, do principal foco. Então você está agindo mais, sendo mais almática, né, agindo mais com a alma. Quando você está sendo mais espiritual, você acaba relevando muita coisa, você acaba não dando tanta importância para pequenas coisas, e isso é importante. E como a gente pode ser mais espiritual e menos almático? Quando nós temos uma intimidade maior com Deus. Quando a gente desenvolve essa intimidade. Porque aí a gente começa a ter os olhos, ver as coisas diferente, com os olhos de Jesus. Aí quando você vê um problema, você vê uma dificuldade, você se pergunta assim: como Jesus agiria aqui nesse problema? Como Jesus agiria nessa forma? Vou dar um exemplo. Você tem algum desconforto, alguma coisa com sua filha, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, o marido, esposa, na sua casa, né? Você tem um contratempo ali, certo? E aí, às vezes, qual que é a nossa forma de reagir, às vezes, às situações? A gente reage de uma maneira, às vezes, agressiva, a gente bate boca, a gente fica nervoso, a gente resolve da pior maneira possível. Se a gente for agir com nossos instintos, com as nossas emoções, e dependendo como você está emocionalmente, você reage da pior forma possível. Não é isso? Se você está no espírito, se você está tranquilo, se você realmente está plena, e você está com o seu emocional equilibrado, você reage diferente. Então, isso faz toda a diferença dentro da sua casa, na relação com as pessoas. Porque a forma como você reage a qualquer coisa é que é a questão. Muitas vezes as pessoas te ferem, é difícil realmente. Quando as pessoas te ferem, uma filha te fere, um filho te fere, mas como você reage a isso? É aí que está. Como que você está emocionalmente para reagir o que vem para te atingir? Então, se você está realmente centrada, você está no espírito, você está focada e com intimidade com Deus, você sempre vai tentar reagir da forma que Jesus reagiria. E isso é possível. É possível quando você está realmente entendendo aonde é que você tem que estar. Quando você entende quem você é. Aliás, quem você é, você sabe. Mas o que você é? O que você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você é a imagem e eu sou imagem e semelhança de Deus, como eu devo agir nas situações que vêm me ferir? Como eu devo agir em todas as situações? De que forma? De que maneira? Então sempre tem que se fazer essa pergunta: como Jesus reagiria aqui? Vou dar outro exemplo. Às vezes a sua mãe fala algo que te fere, que te machuca, né? E aí você reage, né, de uma maneira que você desonra a sua mãe, desonra o seu pai. E aí lá nos mandamentos fala honrar pai e mãe. Ah, mas a minha mãe, né, me agride com palavras, a minha mãe faz coisas comigo. Ok, mas independente do que façam para você, você tem que honrar o pai e a mãe. Independente do que eles fizeram, você tem que honrar, porque isso é um mandamento. Então, se você sair fora desse mandamento, você está pecando. Então, a gente precisa estar muito ali ligado com Deus para a gente conseguir administrar, né, as coisas da vida, os acontecimentos, né, que as batalhas, né, o dia a dia, que não é fácil, né? A gente está inserido num mundo caído, a gente está num mundo que existe o pecado, com pessoas, a gente está num mundo que é todo dia uma batalha, então não é fácil. Eu imagino assim, que a gente que está ali lendo a palavra, em conexão com Deus, é difícil. Imagina as pessoas que estão fora da casinha. Imagina, por isso que esse mundo está do jeito que está. As pessoas andando como zumbis, as pessoas
não se achando. É briga em cima de briga, é desavença. Você vê uma família, sabe? Olha para outra família, tá tudo virado da cabeça para baixo. Porque as pessoas não buscam o que realmente importa, que é agir conforme Deus nos ensina, que é estar na presença, que é ter a paz dentro da gente. As pessoas estão assim, a flor da pele, você não pode falar nada, que ela já explode. É briga em cima de briga, é desavença, é fofoca, é ira, é tudo. Que mundo que estamos vivendo. Então, se nós não buscarmos, conectarmos, estarmos mais centrados, fica muito difícil. Então, o que você é? O que você é? Você é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Então, se você é isso, você tem que buscar se comportar assim. Ok? Bom, já fizemos a introdução, falei que ia ser rápido, né? Então, vamos ler a nossa palavra de hoje, que fala sobre o tempo para tudo. E eu achei muito pertinente essa palavra que saiu hoje para mim. Eu ia falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre abundância hoje, mas aí Deus me falou, não, fala sobre isso que alguém precisa ouvir. Então, vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem que ter o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós almejamos, tudo que nós queremos, tudo que nós sonhamos, tudo que nós planejamos, existe um tempo para acontecer. O teu propósito, os seus propósitos que você tem, existe um tempo para acontecer. E é o tempo de Deus, não o nosso. É isso que acontece, é isso que a gente não entende muitas vezes. E a gente acaba pondo os pés pelas mãos, tá? Porque se é aqui na palavra, e a palavra, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Está falando que tudo tem o seu tempo determinado, é porque Deus já tem tudo determinado o tempo dele. E aí, sabe como que eu penso isso? Às vezes acontece, às vezes eu vejo umas tragédias que acontecem, né? Por exemplo, essa última agora, né, que caiu aquele barranco lá em Santa Catarina com a chuva, né? Desabou lá um pedaço de terra e caiu em cima de algumas pessoas, morreu, né? Algumas pessoas morreu, caiu em cima de um caminhoneiro, né? E de mais uma outra pessoa, parece que morreram 2 pessoas, a princípio falaram que eram 50, mas parece que não foi tudo isso, né? Graças a Deus. Então eu fico pensando, gente, olha assim, a pessoa estava passando exatamente naquele momento ali, essa pessoa que faleceu, que morreu, né? Era a hora dela, isso já estava determinado. Aí aqui a palavra fala, tudo tem o seu tempo determinado. O tempo dele era até naquele dia, que Deus já tinha determinado o tempo dele, assim como ele determinou o seu. Então você tem o seu tempo em todas as coisas. Então, por que a gente tem que andar ansioso? Porque se tudo já está determinado por Deus, então a gente tem que aprender a entender essa palavra, que o tempo, o seu tempo determina, tudo tem o seu tempo determinado. Então você tem o seu tempo de nascer, você tem o seu tempo de morrer, você tem o seu tempo de viver, de ter seus filhos, está tudo determinado. E não é você que determina, é o nosso Deus. Quando você entende realmente isso, você para de ficar ansioso. Porque não adianta você ficar ansioso se tudo tem o tempo determinado, então não depende de mim. Não depende de mim. E há tempo para todo propósito também. Então, todo propósito de Deus na sua vida, tudo que Deus tem para você, também tem um tempo. Então, o que eu penso? Debaixo do céu. Então, o que eu penso aqui? Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto, você quer algo, né, na sua vida, e às vezes está demorando a acontecer. Está demorando. Por quê? Porque há um tempo para todo propósito.
Então, às vezes, Deus está o quê? Quando Deus está em silêncio, a gente não entende. Deus, por que o Senhor está demorando tanto em realizar esse meu sonho que eu venho pedindo tanto? Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo de Deus. E a gente não tem que questionar, a gente tem que aceitar e ainda ter gratidão, agradecer. E ter a fé que existe um propósito. Ah, mas nunca acontece, nunca acontece. Será que é do propósito de Deus para você, alguma coisa que você queira? Porque se não está acontecendo, é que ou não é no tempo ainda para você receber, ou não é para você receber. Talvez Deus não é o propósito dele aquilo que você almeja, porque ele sabe que não vai ser bom para você. Então a gente pode ficar aqui horas só falando esse versículo, né? Mas a gente vai andar porque eu quero ler todo para você. Depois o versículo 2 fala: há tempo de nascer, a gente falou, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Né? Quando a gente planta alguma coisa, a gente tem que esperar o tempo crescer para você colher. Então tudo tem seu tempo. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, né? E tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. E tempo de amar e tempo de aborrecer. E tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui. Olha quanta coisa que Deus está falando, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem sua hora. Ou seja, nós não dominamos o tempo. Nós não temos essa capacidade de administrarmos esse tempo. Não depende de nós nada nessa vida. Tudo depende do tempo de Deus. Porque Ele está colocando que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E nós queremos o que? Adiantar o tempo. Nós queremos atropelar o tempo. Nós não... Aí o que... A grande chave, a grande questão aqui dessa leitura que eu quero trazer para vocês é uma só. Hoje. É que nós precisamos entender e aprender que tudo na nossa vida nós temos que colocar para Deus. Tudo. Tudo. Tudo que nós queremos, que nós almejamos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos, as nossas doenças, tudo para Ele. Senhor, eu te entrego tudo, as minhas indecisões, tudo, porque no tempo dele, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E agora eu vou falar uma passagem muito forte que ontem no culto me marcou bastante na pregação que o pastor fez. Como era ceia, ele falou sobre a passagem onde Jesus morreu na cruz por nós, né? E aí ele fez uma explanação muito rica, sabe? Eu chorei o culto inteiro ontem, foi muito, muito edificante ontem, né? A explanação do pastor. E ele falou uma passagem que eu vou falar aqui para vocês agora. Como nós estamos falando do tempo de Deus, ele falou... Bom dia, bebê. Meu cachorro acordou. Como ele falou essa passagem, eu vou contar para vocês. Como é tudo no tempo de Deus, quando Jesus estava lá naquela cruz, imagina a agonia que ele estava sentindo. Ele olha para o céu e fala, Senhor, Pai, por que o Senhor me abandonou, né? Ele fala isso na passagem. E Deus fica em silêncio. Deus vê o filho, né? Deus está ali, claro. Mas Deus não responde. Quando Jesus olha para o céu e fala, Pai, o Senhor me deixou só, estou sozinho. Ele era Deus, mas ele era humano também. Então imagine o sofrimento de Jesus naquela cruz, naquele momento. Ele fala, Pai, por que me deixaste só?
E Deus não responde, Deus fica em silêncio. E aí depois ele fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, era o tempo, Deus estava esperando o tempo certo para agir. Então, o que aconteceu? Jesus morreu, ele precisava morrer para nos libertar, para nos salvar do pecado. Então, depois que ele morreu, né, que ele olhou, ele falou, está consumado, que eu até me emociono de falar, porque eu estive em Israel, eu estive no lugar onde Jesus foi sepultado, e foi assim, o melhor lugar que eu já estive na minha vida, sabe? Então para mim é muito forte, porque eu estive lá, eu vi onde Jesus foi crucificado, foi em 2013, isso faz 10 anos, né? Eu quero voltar lá. Uma viagem dos sonhos, assim, que eu sempre tive muita vontade de fazer. Então eu estive lá, então é muito emocionante falar desse momento. Então quando Jesus morre na cruz, aí Deus fala, né? Tanto é que tem várias passagens falando, né, do que aconteceu, que o sol, né, ficou tudo escuro. Aí Deus agiu, Deus falou, mas era preciso Deus ficar em silêncio para acontecer a morte de Jesus, porque ele veio nos resgatar. E aí Deus entra em ação, aí Deus fala, e Deus ressuscita Jesus com 3 dias. Então, para nós, a gente precisa entender que tudo há um tempo para nós também. Às vezes na tua vida existe um silêncio de Deus aí, um vácuo que você não está entendendo. Por que Deus não está agindo na tua vida hoje? Por que Deus esqueceu de mim? Não! Deus nunca vai te esquecer de você. Deus está presente todos os dias do seu lado. É ao contrário, né? Você que se esquece de Deus, você que nem lembra, não agradece, esquece de orar ou ora só na hora que vai dormir, ou vai numa igreja só no domingo, nem vai na casa de Deus para pelo menos agradecer as bênçãos que você recebeu. Porque o domingo tem muito mais coisas legais para fazer do que você ir até a casa de Deus para agradecer. Não é nem pedir aqui, é agradecer a tua semana. E aí você quer que Deus responda se você não tá com essa intimidade, se você não busca isso, aí é difícil. Então Deus está em silêncio. E por que Deus fica em silêncio? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, às vezes você quer algo que Ele sabe que não é bom, Ele não vai agir. Tudo tem o seu tempo. Ou se não, é algo que você sim vai receber, mas não é no momento agora, porque não é agora que vai ser bom para você tal coisa. E agora eu vou trazer uma experiência minha aqui, pessoal. Eu já tenho falado em outras lives, eu tô num processo de mudança de cidade, já tem alguns meses que era para eu estar, já ter mudado de cidade, não estar mais onde eu estou aqui. E isso me frustrou muito quando eu vi que as coisas não eram do jeito que eu queria que fosse, porque eu sempre coloquei nas mãos de Deus, e sempre eu peço sinais. Senhor, manda sinais, porque quando você pede sinais e você tá ali conectado, você vai vendo, Deus vai te mostrando sinais. É incrível isso. Então, se você tem algo que você quer realizar e você não tem certeza se aquilo vai ser bom para você ou não, coloca nas mãos de Deus, fala, Senhor, faça da sua maneira e não da minha. No seu tempo e não no meu, porque existe tempo para tudo, como nós lemos aqui em Eclesiastes 3. Existe tempo para tudo. E o tempo não é nós que decidimos, não é nosso tempo. Você decidiu para nascer? Foi você que falou, eu vou nascer, eu nasci dia 7 de setembro, tá? Dia da Pátria. Eu vou nascer no dia 7 de setembro. Foi você que pediu? Você sabe o dia que você vai morrer? Não. Quem que sabe? Quem te fez, quem te formou? Teu pai. Então, tudo na tua vida, você também não sabe como que vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma. Você quer, você tem seus projetos, você tem suas coisas, mas você não sabe que tempo que vai acontecer, porque é no tempo de Deus e não no seu. E aí muitas vezes você toma decisões importantes, sem consultar a Deus, por a sua própria conta e risco, e aí dá tudo errado. E você quebra a cara. Por quê? Você não sequer consultou a Deus, pediu para Deus se era esse tempo, se era no momento certo e se era o que era para você mesmo.
Então, se existe, aqui na Bíblia está falando, tem tempo para tudo. Se tem tempo para tudo, se tem tempo para morrer, tem tempo para nascer, tem tempo para semear, tem tempo para plantar, tem tempo para os seus projetos, para os seus propósitos também acontecerem. Mas é o tempo dele, não o seu. Então, para de ficar ansiosa por coisas que não está na hora de você passar, de você receber. Porque não é o momento. E você precisa entender isso. Sejam bem-vindos quem está entrando. Quando você entende isso, tudo fica mais leve. Como eu falei, eu estou passando um momento da minha vida que era para mim já ter mudado de cidade. Meu esposo já foi, já tem 4 meses. Eu estou aqui ainda esperando, porque não é o tempo meu. Se eu tivesse, não, eu vou, porque... Não, é no tempo de Deus, na hora que for para ser, vai dar certo de eu ir também. É difícil? Muito difícil, né? A gente ficar longe, é difícil. Só que não é no meu tempo. A hora que der tudo certo, eu vou. Porque quando eu fui para mudar, deu tudo errado para mim, assim, as perspectivas para nós eram uma, chegando lá foi outra. Eu já contei isso aqui nas outras lives, né? Então, teve muita batalha espiritual, gente. Meu Deus, muita batalha espiritual. Porque aí, nesse trâmite todo, entrou a parte espiritual, que eu não quero entrar em detalhes, porque é muito forte, né? Então, isso só em mentoria que eu abro para as minhas mentoradas, né? Que eu falo. Mas entrou uma batalha espiritual nesse trâmite aí dessa minha mudança, muito forte. Coisa assim. Então, eu falei, peraí, não vou avançar, deixa Deus agir. Deus sabe de todas as coisas. E tá tudo na mão de Deus. Eu tô em paz. Ai, André, mas como que você consegue? Como que vocês conseguem ficar assim? Você lá e ele aqui, 4 meses já. Quando você tem um Deus e você confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, acabou. Eu confio, eu sei que ele tem o melhor pra mim. Então, por que eu vou ficar ansiosa? Por que eu vou descabelar? Por que eu vou, né? Assim, a tendência nossa é essa, não aceitar certas coisas e ficar indignada. Mas não depende de mim. Não depende. Agora, se eu enfiar o pé pelas mãos, como eu já fiz isso muito na minha vida, eu tenho certeza que você também já fez, sem consultar a Deus, sem colocar o projeto para Deus... e esperar que ele responda, ter essa paciência, a gente quebra a cara, a gente se dá mal. Então, tudo tem que ser no tempo de Deus. Então, leia novamente aí na sua casa, você que entrou depois, a gente leu Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, falando sobre o tempo para tudo. Quando você entender que tudo tem o seu tempo, você vai ficar menos ansioso em qualquer coisa que você for fazer. Então agora, final de ano, né, a gente tem a mania de começar a planejar o ano que vem. Aí lá coloca as metas. Qual a meta para o ano que vem? 2023. Quais são as minhas metas? Aí você vai lá, escreve, né? Só que você acaba nem olhando mais aquilo, né? Você acaba fazendo um monte de metas, você nem cumpre as metas que você colocou. Por quê? Por quê? Porque você põe as metas, mas você não pensa na questão do tempo. E aí você vai fazendo as coisas, às vezes antes do tempo que você planejou. Ou você nem faz, né? Então, assim, quando a gente precisa... para ter tempo para tudo, a gente tem que ter um propósito, né? Então, a gente tem um propósito de vida. Eu tenho um propósito, o ano que vem... Eu tenho vários propósitos, né? Mas tudo tem que colocar nas mãos de Deus. Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? É isso? Então tá, quando for, que seja no tempo seu e não no meu. Sempre no tempo de Deus. Quando a gente aceita isso, mas tá demorando pra acontecer. Ok, mas o que eu posso fazer? O tempo de Deus é o meu. A gente tem que parar de querer ser Deus, ficar no lugar de Deus. Você não sabe até quando você vai viver. Você não sabe. Então, o que nós precisamos fazer? Só agradecer todos os dias, colocar todos os nossos problemas, todos os nossos propósitos, tudo nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Ficar tranquilo, fazer a nossa parte. Estar conectado, gratidão. É isso. E ficar tranquilo. E agora, o que a gente vê por aí é as ansiedades, né? Meu Deus, como as pessoas são ansiosas, querem tudo para ontem. E que se não dá certo, briga.
Ai, porque isso, sabe? É muito em função do dinheiro, né? As pessoas vivem em função do dinheiro. Dinheiro é tudo para as pessoas. Dinheiro não é tudo, gente. É bom, é, claro. Mas quando você coloca tudo em cima, os seus projetos, tudo em função do dinheiro, as coisas não fluem. Porque será que é isso que Deus quer para você? Tudo tem que colocar na mão de Deus. Às vezes, vou falar uma coisa bem pesada agora, hein? Às vezes você não prospera na sua vida, você não consegue prosperar, porque às vezes Deus sabe que quando você prosperar, você vai mudar seu coração. Sabia disso? Quando eu vi isso, eu fiquei muito reflexiva. Tem pessoas que não prosperam a vida inteira porque Deus conhece o seu coração e sabe que o dia que você prosperar realmente, você não vai ser essa pessoa mais humilde, temente a Deus, não vai mais buscar a Deus. Então Ele não deixa você prosperar na vida. Isso é muito forte. Então, só Deus conhece seu coração, porque nem a gente conhece, nosso coração é enganoso, né? Então, se Deus sabe que você... Ele nunca vai te dar essa bênção de você ser próspero, rico, abundante, porque Ele conhece você. Então, é uma coisa de se pensar, né? Então é isso, gente. Hoje a nossa palavra é tempo para tudo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live. É um momento muito rápido, muito simples, mas para a gente já começar o dia com essa energia boa, né? Sentindo a presença do Espírito Santo. E o meu objetivo aqui é estimular em você, sabe? Essa busca por Deus, essa sede da palavra de Deus, sabe? Eu sinto sede da palavra de Deus. Eu queria que você sentisse isso também. Então, meu objetivo aqui é trazer isso para você. Tenha vontade de ler a Bíblia, de conhecer as histórias. Tem cada história linda nesse livro, sabe? Ler a palavra, criar esse hábito, criar essa intimidade com Deus, buscar essa luz, sabe? E também transbordar na vida de outras pessoas, porque não adianta só você aprender e reter para você. Não é esse o mandamento de Deus para nós. Porque você pode estar ajudando outras pessoas. Quantas pessoas precisam de uma palavra de amor, de um abraço? Ontem lá na igreja teve 2 pessoas que entregaram a vida para Jesus. O pastor aplicou a palavra e depois ele fez o apelo. E foi um casalzinho lá na frente, gente, os 2 adictos. Eu conheço adicto de longe, né? Para quem já me ouve eu falar aqui, sabe que eu tenho uma história com adicto, né? A gente trabalha com adictos, meu esposo trabalha há 20 anos com adicto, então eu entendo muito de adicto. O que é adicto? Pessoas dependentes de dependência química, uso de drogas. E foi 2 casalzinhos lá na frente, né? O menino magrinho, ela também, né? E a gente vê de longe que são adictos. Eu conheço de longe, eu sei de longe. Convivo muito com essas pessoas. E assim, e eles assim, sabe aquelas pessoas judiadas pela droga, pelos espíritos, né? Porque quem vive nesse mundo vive, né, emaranhado, né, nas correntes, né, dos espirituais. E aí, na hora que terminou o culto, tudo, eles choravam muito. Eu, né, louvei a Deus porque eles entregaram a vida para Jesus e saíram das trevas, né? Deus resgatou, eles se propuseram isso. E na hora que eu saí, eles estavam conversando com uma pessoa, e eu cheguei para os 2 e dei um abraço neles, assim, que eu senti assim, sabe quando eles... E eles choraram muito, então. As pessoas precisam de abraço, as pessoas precisam de carinho, as pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam de uma palavra, sabe? Uma palavra de apoio. Eu tô mentorando uma pessoa, ela não tá aqui na live, mas depois ela assiste. Eu tô mentorando uma pessoa que ela se sente muito sozinha, ela perdeu todos os amigos, né? Porque ela passou um processo de depressão, ela tinha muitos amigos, era uma pessoa muito dinâmica, e hoje ela fala, eu me sinto tão sozinha, não tenho amigos, eu perdi meus amigos. Aí eu dei uma orientação para ela, eu falei, saia sozinha. Agora, nesse momento, você não está tendo amigos, porque talvez seja um momento que Deus é um tempo, como nós lemos aqui, é um tempo que Deus está te dando para talvez você se reconectar. É um tempo de Deus para você. De você estar nessa solitude, porque tem a solitude que é estar sozinho, e tem a solidão, né, é diferente. Então, solitude não é uma coisa ruim. Às vezes é bom a gente estar sozinho, introspectivo, a gente precisa desse tempo também. Eu falei, saia, vai tomar um açaí, vai tomar um sorvete, saia sozinha, sente num lugar, leve um livro, ou não leve nada, mas saia, aprenda a viver esse momento com você, cuide de você,
Aprenda a conviver com você. Você não tá sozinha. Nós temos nosso Deus junto com a gente, né? Então, eu não me sinto sozinha porque eu sei que eu tenho um Deus. Eu converso com Deus direto, assim, eu tô limpando a casa, fazendo as coisas, tô conversando com Deus. Deus, assim, é meu amigo íntimo. Ele não é meu amigo, ele é meu pai, né? É meu pai. Então, faça isso. E ela fez. Ela mandou a fotinho pra mim falando, só que eu não tô me sentindo bem. Eu falei, é normal, é uma coisa nova, a pessoa não tá acostumada. Mas você precisa a gostar da tua presença, sabe? De estar sozinha também. É uma questão de desbloquear isso, né? Não é porque não tem ninguém que você não vai poder usufruir de momentos simples e que podem te trazer muitas coisas legais. É porque você tem que ser do seu jeito. Mas se você está tendo esse tempo de solitude, porque às vezes Deus está promovendo esse tempo em você, você tem que aceitar e levar da melhor forma possível. Não ficar em casa, meu Deus, não tenho amigo, não vou sair, sabe? Ficar reclamando e entrando mais em deprê. Não! Se eu estou passando um tempo que Deus está me permitindo que eu tenho que estar sozinha, porque, né, e tem um motivo, eu vou curtir dessa maneira, eu vou aceitar e vou ter gratidão. Porque Deus tem tempo para tudo, como está aqui, tempo para tudo. Então esse é um tempo que ela está tendo de andar sozinha. E Deus deve ter um propósito aí na vida dela. Então a gente tem que olhar por esse ponto de vista, entende? Então é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Se você puder, compartilhe essa live. Eu falei na live anterior que eu ia entrar com... Eu faço assim temporadas, né? Essa temporada vai continuar de devocional, porque Deus falou, não para, por poucas pessoas que aparecem aqui, não tem problema, fica gravado. Eu sempre recebo uma mensaginha depois de alguém, foi uma bênção a sua palavra pra mim. Então eu tô fazendo a minha parte, tô transbordando, tô levando a palavra de Deus da minha forma. E então não vou parar, vou vir aqui de manhã. Vou abrir outras lives para falar mais do emocional, talvez num outro momento, outro horário, mas aqui de manhã eu vou estar trazendo a palavra de Deus, esse devocional, esse perfume, né, de Deus que me enche o meu coração de poder estar falando dele. E você também faça isso onde você estiver. Transborde, fale do amor de Deus, aplique esse amor de Deus em outras pessoas. Primeiro você tem que sentir, né, para você depois transbordar. Então busque todos os dias estar com essa intimidade com Deus, que você vai conseguir transbordar também na vida de outras pessoas. Às vezes na sua casa, com seus filhos que estão precisando, quem tem adolescente, né, sabe como eles estão rebeldes, como nós precisamos aplicar isso dentro da nossa casa, tá bom? Então, muito obrigada e vou fazer uma breve oração agora. Feche seus olhos. Senhor, te agradeço por mais um dia, por essa bênção da tua palavra de hoje, falando sobre o tempo para tudo, que nós possamos entender que é sobre o seu tempo e não sobre o nosso tempo. Que nós consigamos colocar tudo nas suas mãos, nos seus braços, e que a gente possa prosperar pela tua presença no seu tempo. Que a gente consiga soltar nossos sonhos, nossos projetos, nosso propósito, tudo nas suas mãos, porque é no seu tempo e não no nosso. Então, faça com que o Senhor trabalhe isso no nosso coração, que cada vez mais a gente não fique ansioso, que a gente entenda que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, porque o Senhor está no controle de tudo. E então o Senhor vai fazer a sua parte, depois a gente faz a nossa. Senhor, te agradeço, abençoa todas as famílias que estão aqui presentes, a pessoa representada, que o Senhor derrame uma bênção nessa semana, traga boas notícias, que o Senhor traga proteção do alto para todas as pessoas que assistiram aqui ao vivo e as pessoas que estão assistindo gravado. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam prosperar a semana. E lembrando, se você tem projetos, sonhos, coloca na mão de Deus e espera. Se for pro seu bem, vai acontecer. Se não for, aceita e continua, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.